Professor novato passa por muitos desafios no início de carreira. Hoje nós vamos refletir como superar essas dificuldades. Olá, meu nome é Soraya Lacerda, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever. Não esqueça de ativar o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E se esse vídeo for relevante para você, também deixe seu gostei. Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades que os professores novatos passam nesse início de carreira. E para falar disso, eu trouxe também a resenha de um filme que é um clássico da educação. Provavelmente, se você estudou alguma licenciatura, você teve contato com esse filme na graduação, ou se não teve, agora você pode ter essa oportunidade de assistir. Esse filme se chama Ao Mestre com Carinho. Esse filme é de 1967 e conta a história de Mark Thackeray diante do seu novo desafio, ser professor. E para isso eu vou contar um pouco como é o filme e também ir relacionando aos poucos com a realidade que todos os professores passam nesse início de carreira. Eu vou contar um pouco sobre o filme, trazer algumas cenas importantes. Aqui estão todas as minhas anotações, por isso se você ficar olhando para baixo é porque eu estou lembrando de alguma coisa importante. Mark Thackeray é uma das pessoas que se tornou professor porque não tinha escolha. Mas, durante o filme, ele vai se percebendo como professor, entendendo como a sua prática pedagógica influenciou na vida de tantos jovens. Então vamos lá. Mark Thackeray é um professor novato. Além de ser novo, ele é negro, então na década de 60 sofria muito racismo. Hoje em dia ainda sofre, imagina então naquela época. Ele não era professor, ele era engenheiro de comunicação, mas estava há 18 meses procurando uma vaga de emprego. Como não conseguia, a única oportunidade que surgiu para ele foi ser professor numa escola secundária lá em Londres. Então, como não tinha muitas opções, ele aceitou o cargo. Ele já tinha passado por muitos desafios na vida e pensou que ser professor seria mais um daqueles desafios que ele ia tirar de letra. Mas, já de início, os alunos foram bem afrontosos. Mas vamos entender como tudo começou. No primeiro dia dele na escola, ele já enfrentou seus primeiros desafios. Ele nem tinha entrado em sala, mas os desafios já estavam ali frente a ele, que foram os outros professores. Ele teve que lidar já de cara com palavras de desencorajamento. Lá na sala dos professores, ele escutou falas como: "Não ficava, se fosse você, voltava para casa enquanto há chance." Ou, por exemplo, educação é desvantagem nessa época de hoje. Ou, então, você é um novo cordeiro para o matadouro? Já dava para entender qual que era o clima na escola. Os professores estavam totalmente desgastados, desanimados, eles não viam mais esperança na educação. Mas ele era uma pessoa nova na escola e ele tinha realmente uma ideia de educação totalmente diferente daquela que estava imposta ali naquela situação. Então ele vai para a sala de aula conhecer os seus alunos. Eu acredito que todo professor já passou por isso. Talvez na graduação, quando imaginava como seria a sua sala de aula, todo professor já passou pela falácia de idealizar uma sala de aula perfeita, com alunos que não têm problemas sociais, com alunos que não são desnutridos, que têm alimentos em casa, com alunos que não passam violência física, emocional, psicológica em casa, com alunos que têm uma estrutura familiar tranquila, que não tenham desavenças, que não seja a escola um refúgio para eles. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. Nós vivemos com crianças com diferentes condições sociais, com diferentes formas de viver, com diferentes estruturas familiares e precisamos aprender a acolher todas essas crianças. Tem crianças que vão para a escola porque elas precisam comer e às vezes a merenda escolar é a única refeição que elas têm no dia. E foi esse tipo de aluno que o Thackeray encontrou na escola. Eles eram alunos que tinham problemas familiares, né? Às vezes não tinham um bom relacionamento com os pais, com a mãe. Tem uma aluna ali específica, Pamela, que tem problemas com a mãe. E para entender um pouco do comportamento dela, o professor precisou entender de onde ela vem, qual que é a família, qual que é a estrutura familiar que ela tem. Tem pessoas que precisavam ajudar os pais em casa a trabalhar desde cedo. Teve uma cena que uma aluna
precisou levar o irmão dela, que era bebê, para a aula, porque ela não queria perder a aula e a mãe tinha que sair. Então ela não tinha escolha, ela precisou levar o bebê para a aula. Por exemplo, tem uma cena que a vice-diretora, já no início do filme, ela fala que ela precisa arrumar um lugar para uma aluna tomar banho, porque ela estava com problemas de higiene pessoal e os outros alunos não queriam chegar perto dela. Então são situações que nós, enquanto professores, vemos todos os dias. Talvez, alguns professores não tanto quanto outros, porque tem escolas que têm uma estrutura um pouco melhor. Tem muitas escolas que acolhem alunos muito carentes. E o Sr. Thackeray, depois de desanimar, de pensar que não seria bom o suficiente, ele entendeu que ele precisava criar vínculos com os seus alunos. E ele foi um professor que se preocupou muito com cada um dos seus alunos. Quando o aluno faltava, ele perguntava para os colegas o que aconteceu com aquele aluno, tentava entender. E ele se mostrou muito humano nesse sentido. Mas humano sem deixar a disciplina de lado, que foi uma das primeiras coisas que ele já impôs desde o início. Precisou impor, porque os adolescentes foram muito afrontosos desde o início, foram o tempo todo pregando peças, tentando deixar a vida dele realmente muito difícil. Mas a partir do momento que os alunos começaram a criar vínculos com o professor, eles foram tendo uma convivência muito melhor. Como o Sr. Thackeray estava trabalhando com alunos mais velhos, já estavam cursando o último ano do ensino médio, ele resolveu tratar esses alunos como adultos. E isso fez com que os alunos acabassem amadurecendo muito o ponto de vista deles, porque até então eles estavam tratando uns aos outros e assim mesmo, levando a vida como se nada fosse tão importante. E a partir do momento que eles começaram a tratar um ao outro como adultos, com cordialidade, eles foram percebendo que na vida que eles vão levar dali pra frente teria que ser assim. Uma das frases que mais me marcou foi quando o Sr. Thackeray falou aos seus alunos: "É dever de vocês mudar o mundo, se puderem, não pela violência, pacificamente e individualmente." Essa fala ela foi muito marcante e os alunos foram percebendo que eles poderiam construir uma vida melhor a partir das suas próprias atitudes. Outra frase que me marcou muito foi essa: "Contanto que se aprenda, não importa quem ensina." Essa frase foi falada por uma das professoras na sala dos professores, enquanto eles estavam discutindo sobre educação, e havia um professor nessa sala que estava muito desanimado, já estava totalmente desacreditado da educação. Inclusive foi esse professor que falou a frase "educação é desvantagem nessa época de hoje." E quando essa professora falou para ele sobre isso, ela estava se referindo ao episódio que um aluno ensinou ao professor. Porque, de fato, eu já falei em um vídeo anterior aqui e volto a repetir. Quando nós abrimos nosso coração para escutar um aluno, nós aprendemos muito. Porque essa relação professor-aluno, ela precisa ter vínculos. Quando nós, professores, permitimos que os alunos nos ensinem algo, nós estamos amadurecendo muito. Não só como professores, mas também como pessoa, no nosso lado pessoal, na nossa vida. Nós estamos permitindo que outra pessoa, que talvez não tenha o mesmo conhecimento científico que a gente, nos ensine sobre a vida. Dito tudo isso sobre o filme, fica aqui uma reflexão para todos os professores que estão iniciando a sua carreira e que estão se vendo totalmente perdidos. Respira fundo, vai em frente que vai dar tudo certo. Trago aqui então uma frase que o professor Thackeray também falou aos seus alunos: "Preparando-se para trabalhar muito, pode-se fazer praticamente qualquer coisa." Nós precisamos entender que os nossos alunos são seres humanos, que estão num meio social repleto de emoções, de sentimentos, repletos de ações que às vezes eles nem entendem por que eles estão agindo daquela forma. Eles têm uma estrutura familiar, a gente precisa entender quais são as dificuldades que eles passam, o porquê que eles agem de tal modo. Às vezes tem um motivo e nós não queremos abrir os olhos para entender o que se passa na vida dos nossos alunos. Outra dificuldade que é muito comum no início da nossa carreira é a indisciplina. Nós estamos lidando com os seres humanos e cada ser humano precisa aprender a lidar com as suas próprias vontades. Nós não podemos deixar que as vontades nos dominem, porque daí nós estaríamos deixando que a nossa parte irracional tome conta. E da mesma forma na sala de aula, nós enquanto professores precisamos ensinar os alunos a como dominar as suas próprias vontades, em coisas que não dá para ser feito naquele momento. Então, a disciplina do professor vai colocar disciplina na sala de aula. E falo isso por experiência própria, foi muito difícil nos primeiros dias de aula. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando um pouquinho mais especificamente da minha experiência.
mas a questão da disciplina foi algo que realmente estava muito complicado. Como vamos ensinar os nossos alunos a ter disciplina se nós não temos essa disciplina? Então, a primeira coisa que eu tive que mudar foi a minha própria postura como professora. E volto a repetir, nós não devemos idealizar uma sala de aula perfeita, porque pessoas perfeitas seriam como se fossem pessoas que já não têm mais nada para viver, mais nada para aprender. E todos nós precisamos aprender a cada dia. Sempre teremos algo para melhorar. E se não fosse assim, a vida não teria nem graça de ser vivida. Nós precisamos aprender com os nossos erros. E esse foi o vídeo de hoje. Procurem esse filme para assistir. Se vocês já assistiram, assistam novamente, porque é sempre importante refletir sobre as nossas práticas e tudo que nós podemos melhorar. Aqui embaixo na descrição eu também vou deixar o link para que vocês possam acessar a música tema principal desse filme, que também traz uma mensagem muito bacana. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo em que eu trago filmes e trago também algumas reflexões sobre a nossa realidade, coloque aqui nos comentários. E também, se vocês tiverem sugestões de outros filmes, algo que eu possa falar para frente, também coloquem aqui que eu vou gostar de saber o que vocês estão achando sobre isso. E se você é professor, respira fundo, vamos em frente, que nós vamos conseguir, um dia após o outro, ok? Esse é o meu convite, vamos crescer juntos? Até mais! E conta a história de Mark Thackeray. Acho que é isso. Seria mais uma dessas dificuldades que seriam bem tranquilas de se... Então, ele vai para a sala de aula conhecer os seus alunos. Pois é, eles são as nossas vontades para nem sempre... E se vocês gostaram desse tipo de filme... E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eis o meu convite. Vamos crescer...